Se eu te dissesse que existe um padrão que já fez o Bitcoin subir milhares de por cento e despencar mais de 80%, e depois voltar a fazer tudo isso de novo. Não aconteceu uma vez, nem duas vezes. Isso vem se repetindo há mais de 15 anos. E o mais curioso é que, mesmo sendo um padrão conhecido, a maioria das pessoas continua comprando perto dos topos e vendendo perto dos fundos. Então, a pergunta que fica é: por que isso acontece? O que faz esse ciclo se repetir? E mais importante, será que ele ainda está acontecendo hoje? É exatamente isso que você vai entender durante esse vídeo. E antes da gente falar de halving de Bitcoin, antes da gente falar de gráficos de Bitcoin, antes da gente falar até mesmo de oferta e demanda, eu quero que você imagine uma pessoa que resolveu comprar Bitcoin hoje, pela primeira vez. Ela compra porque todos estão falando. Ela compra porque o noticiário diz que o Bitcoin vai bater 300 mil dólares. Os amigos já começaram a investir, já estão dentro. As redes sociais só falam de Bitcoin, só falam de criptomoeda. Então, já que ela tá vendo todo mundo falar de Bitcoin, com medo de ficar de fora dessa grande oportunidade, ela compra. E alguns meses depois, ela perde metade do seu dinheiro. E com metade do seu dinheiro sendo evaporado, ela resolve vender para salvar a outra metade que ainda existe, com medo de perder ela também. E alguns anos depois, o Bitcoin faz um novo topo histórico. E adivinha só, outra geração vai fazer a mesma coisa, vai comprar lá no topo e quando estiver muito perto do fundo, vai vender novamente. Mas por que isso acontece? É o que a gente vai analisar durante esse vídeo. Primeiro de tudo, eu tô com um slide bem grande aqui e quero abordar com vocês, tem até aqui o título, né? O ciclo do Bitcoin explicado em X minutos, porque eu ainda não sei quantos vai dar esses minutos, né? Quantos minutos a gente vai levar, mas eu espero ser bem breve e sem deixar detalhes faltar. Vamos lá. Seguinte, pessoal, eu quero que vocês imaginem que o Bitcoin, assim como qualquer outra coisa da vida, na verdade, tem um ciclo. Nossa vida é baseada em ciclo, né? A gente tem as estações do ano. As estações do ano nada são mais do que um ciclo sem fim, né? Você tem o verão, depois você tem o outono, depois você tem o inverno, a primavera, e depois isso aqui fica se repetindo infinitamente até o fim do mundo, né? Enquanto o mundo existir, ou a gente vai estar no verão, ou no outono, ou no inverno, ou na primavera. Os meses são a mesma coisa, né? Depois de janeiro vem fevereiro, depois março, depois abril, fica num loop infinito. E a mesma coisa acontece nos investimentos, tá bom, pessoal? Existem os momentos certos de você plantar, existem os momentos certos de você esperar e existe o momento certo de você colher. Nosso objetivo como investidor, como trader, é fazer a coisa certa na hora certa. Porque não adianta você fazer a coisa certa, que é investir quando você deveria estar colhendo, que é basicamente estar comprando no topo. Então, fazer a coisa certa no momento errado ainda é fazer a coisa errada. Você tem que acertar os dois, tanto o tempo quanto tanto o investimento, né, quanto a hora de investir. Entender os ciclos ajuda a tomar decisões melhores e evitar erros repetidos. É o que você vai entender durante esse vídeo. O ciclo do Bitcoin não é diferente. O ciclo do Bitcoin, pessoal, ele é um ciclo que leva 4 anos para ser completo. E dentre esses 4 anos, 3 anos a gente fica em um bull market, em um mercado de alta, representado por um touro. Porque, daqui vai uma curiosidade, o touro, normalmente quando ele vai atacar, ele ataca levantando os chifres para cima, né? Representando força, ou seja, é exatamente o que a gente faz em um mercado de alta. Você vê alta como se fosse o touro do chifre. Então a gente tem 3 anos de alta e 1 ano de queda. Esse 1 ano de queda é chamado de bear market, um mercado de urso, que é o inverso do touro. Se o touro ataca mirando para cima, levantando o chifre para cima, o urso ele ataca com as patas apontadas para baixo. De cima a baixo, dando aquela patada de cima para baixo. É exatamente por isso que a gente chama de bear market, mercado de urso. Enfim, semelhanças não, mas diferenças entre esses mercados. Em um bull market, você vai ter preços em ascensão, otimismo e ganância, então todo mundo querendo ficar rápido, de uma semana para outra, de um mês para outro. Você vai ver a adoção crescente. Então, o seu amigo que nunca ouviu falar de Bitcoin vai estar comprando Bitcoin. O seu banco vai estar te oferecendo Bitcoin. E, consequentemente, a gente normalmente faz topos acima de topos anteriores. Então, é um topo maior que o outro topo, assim como fundos também maiores que os últimos fundos.
E o bear market a gente tem o inverso. A gente tem preços em quedas, medo e pessimismo toma conta do mercado. A gente tem o que a gente chama de capitulação, que mais para frente a gente pode abordar sobre isso também, que é basicamente uma queda onde todo mundo se desfaz, pelo menos o que a gente gosta de chamar de sardinha, pessoas que não têm conhecimento de mercado, vendem no pior preço possível para os que têm conhecimento de causa. A famosa capitulação, você tira desses e vem para a mão desses daqui. E normalmente no bear market a gente também faz o fundo de ciclo, o fundo de bear market, assim como no bull market a gente faz o topo histórico. Para finalizar, a gente tem topos cada vez menores que os topos anteriores em um mercado de baixa. Você nunca recupera o topo anterior até que você vire a tendência novamente. Enfim, esses 4 anos a gente vai também abordar já, mas eles são divididos também em 4 etapas. Uma etapa você tem a acumulação, a expansão, a euforia e a distribuição de topo. 3 anos de alta, 1 ano de queda. Sempre que se te perguntarem quanto tempo dura um ciclo do Bitcoin, você vai responder 4 anos, que são 3 anos de alta e 1 ano de queda, totalizando 4 anos. E depois que isso acontece, o ciclo se repete mais uma vez infinitamente. Pelo menos todas as vezes que a gente, desde que o Bitcoin existe há mais de 15 anos, sempre foi assim. Então, enquanto o padrão não quebra, a gente tende a seguir o padrão. Depois de 1 ano de queda, a gente vai ter 3 anos de alta. E depois desses 3 anos de alta, a gente vai ter mais 1 ano de queda. Mas ok, o que faz o Bitcoin ter ciclos? A resposta é nua e crua, rápida, sim. Pelo menos boa parte dessa resposta, a gente poderia atribuir ao halving do Bitcoin. Eu não vou explicar o que é halving nesse vídeo, tá? Inclusive, eu posso estar preparando. É muito provável que eu vou preparar um vídeo mais pra frente explicando somente sobre halving. Não é difícil, mas algo que levaria um pouquinho mais de tempo. E nosso foco é exclusivamente aqui falar sobre ciclos. Mas provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre mineração de Bitcoin. A mineração de Bitcoin é a forma como novos Bitcoins são produzidos na rede, são gerados na rede. Um exemplo claro aqui é a inflação. A inflação da base monetária, seja o real, seja o dólar, o que o governo faz? Ele imprime dinheiro na casa da moeda. A mineração do Bitcoin é basicamente isso, é você imprimir novos Bitcoins, Bitcoins que nunca existiram. Obviamente que a gente também utiliza a mineração para validar transações, mas por enquanto vamos ficar só nessa de imprimir, como se você fosse imprimir bitcoins. E o halving, traduzido de inglês, significa corte pela metade. É basicamente o que acontece com o Bitcoin a cada 4 anos. A cada 4 anos, essa recompensa, que é o que a gente chama de recompensa de mineração, para você ter uma noção, a cada 10 minutos, em média, um bloco do Bitcoin é minerado. E o minerador que conseguiu minerar esse bloco, como é que você faz uma mineração? É basicamente um cálculo matemático que o primeiro computador que resolver, a gente chama de computador, mas é basicamente modelos de placa de vídeo, né? Enfim, a placa de vídeo, o modelo, o poder computacional ali que conseguir resolver essa matemática, ela recebe a recompensa atual. Qual é a recompensa? A recompensa hoje é de 3.125 bitcoins. Então, a cada 10 minutos, um bloco é minerado. E esse bloco minerado te dá a recompensa de 3.125 bitcoins. Só que houve uma época, lá no início, quando o Bitcoin foi criado, cada bloco imprimia 50 de recompensa. Então, cada minerador que minerava um bloco do Bitcoin recebia 50 Bitcoins. Obviamente, na época, não valia tanto. E a cada 4 anos, perceba que foi caindo pela metade. 50, 25, 12.5 em 2016, 6.25 em 2020... 3.12 em 2024, em 2028 vai estar ali no 1.5 alguma coisa. Enfim, a cada 4 anos o Bitcoin ele tem esse corte pela metade nos mineradores. Então pensa aqui comigo, vamos supor que a gente gerava 900 Bitcoins por dia. Aqui somente um exemplo. E a gente tem demanda para isso. Então a gente gera 900 Bitcoins por dia e estamos comprando. A demanda que tem é para esses 900 bitcoins por dia também. Então tá ali no 0 a 0, né? Aí acontece o halving, o Bitcoin cai pela metade. O que isso significa? No próximo dia, em vez da gente estar gerando 900 bitcoins, a gente vai estar gerando 450 bitcoins.
O que isso acontece na prática? Na prática, você tem uma menor oferta de algo que era o dobro, por exemplo. Se eu tinha 900 bitcoins para serem vendidos e agora eu só tenho 450, ele é mais competido. Aquele produto que eu tenho, em tese, ele teria que valer mais para suprir esse vácuo que ele deixou. Vamos de outro exemplo aqui. Imagine que você é um minerador do Bitcoin. Você conseguiu minerar um bloco do Bitcoin hoje. Então você recebeu 3,12 Bitcoins hoje na sua carteira. E você quer vender. Vamos supor que ele esteja, só para ser um cálculo simples, $60.000. Então você conseguiu 187.500 com a sua venda de Bitcoin. Só que amanhã teve o halving do Bitcoin. Em vez agora de você receber 3,125 bitcoins, você vai receber 1,56 bitcoins pelo mesmo bloco que você minerou. Se o Bitcoin se estabilizar nos mesmos $60.000, em vez de receber $187.000, agora você recebeu $93.000, que é basicamente a metade, né? Se você quebrou a metade aqui, a mesma coisa vai ser a metade aqui. Então perceba que tem uma lacuna aqui somente para você receber o mesmo valor que você recebia, o valor do Bitcoin teria que dobrar. Então, teria que chegar em $120.000 somente para você receber o que você recebia antes. Entendeu? Eu tô passando bem por cima aqui mesmo, tá, pessoal? Porque mais para frente eu vou trazer um vídeo, inclusive se você tem interesse, comenta aí embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. Mas mais para frente a gente vai trazer um vídeo também falando mais detalhado sobre halving do Bitcoin. Em resumo, você tira a oferta, mas se a demanda, se o interesse por Bitcoin continuar ativo, continuar grande, isso vai fazer o preço do Bitcoin, obviamente, disparar. Da mesma forma que se você tem uma oferta muito grande, mas pouca demanda, então pouca gente quer comprar, o preço desse ativo despenca. Vale deixar claro, tá, pessoal? O halving do Bitcoin, ele não faz o preço subir imediatamente e também nem sozinho. O halving do Bitcoin, ele é um catalisador. A gente ainda precisa ter demanda. Não adianta nada você ter pouca oferta se você continua tendo pouca demanda. Como eu disse, o halving aqui, ó, é um catalisador de longo prazo. Ele cria as condições, mas o mercado que decide o resto. Tendo noção agora do halving, pelo menos uma breve noção, vamos entender quais são as 4 fases de ciclo do Bitcoin durante os 4 anos, né? Primeiro, a gente tem a famosa acumulação. Nessa acumulação, é muito típico, é muito normal você ver pouquíssima gente falar sobre Bitcoin. Na verdade, a maior parte, 70%, 80% do mercado, dos investidores, estão fora ou estão de férias. Enfim, em férias que eu digo assim é porque desistiu do mercado ou não quer saber ou nunca nem ouviu falar nesse mercado de Bitcoin. Então, pouca gente fala de Bitcoin, tem muita gente com medo porque a acumulação é depois de uma queda gigante. Então, como o pessoal tende a assimilar o passado com o futuro ou com o presente, acredita que esse ativo vai continuar caindo. E é aqui que a gente tem os melhores pontos de compra. Então você tem pouca gente falando do Bitcoin, você tem medo, você tem jornais que ignoram completamente o Bitcoin e quando não criam matérias pessimistas falando o Bitcoin morreu, ele nunca mais vai retornar ao seu topo histórico, já era. Tem até um site que fala quantas vezes o Bitcoin já foi considerado morto. Passa da casa das dezenas, das centenas na verdade. E você também tem um volume baixo, ou seja, um interesse atualmente baixo. Normalmente um preço meio lateralizado, meio parado, muito em acumulação. Um preço que não tem uma decisão clara. Ele vem de um mercado de bear market ainda, mas ele não tem uma decisão muito clara. Enfim, é quando investidores pacientes começam a comprar. Aqui é a melhor hora de se comprar Bitcoin. E o sentimento do mercado normalmente vai ser de medo ou de desinteresse. Ok, a próxima fase que a gente tem é uma fase de alta. Lembra? Se a gente estava acumulando, a gente acumula, depois que a fase de acumulação se concretiza, o mercado assume uma nova tendência, uma tendência de alta, o famoso bull market.
lembra do mercado de touro? E aqui no mercado de alta, as pessoas, os investidores institucionais começam a aparecer. É aqui que a gente começa a ver rompimentos. Então, por exemplo, o Bitcoin que hoje está nos 60 mil dólares, Bitcoin vai chegar em 80, vai chegar em 90 e aí sim a gente começa a assumir uma tendência de alta, um bull market com rompimentos de topo. As notícias, começam a vir notícias positivas. Bitcoin surge subindo 50% no mês. Veja, é hora de comprar agora. São esses cartazes que você vai ver em notícias. Você vai ver mais compradores aqui, em regiões de alta, do que tinha aqui, em regiões de acumulação. Você vai começar a ver também institucionais aparecerem. Você vai ver novos investidores começarem a criar empresas relacionadas a Bitcoin, bancos oferecendo Bitcoin para você investir, assim como a gente viu no ano passado. Você vai ver muito influenciador que, se você está no mercado, você nunca ouviu falar. Então, é como se toda uma demanda criasse, toda a demanda que a acumulação faz, trouxesse essa nova gente. Surgem novos influenciadores para falar de criptomoeda. Todo mundo começa a notar, inclusive o seu amigo da sua escola que você não vê há 5 anos, está falando de Bitcoin, está postando um gráfico de Bitcoin no seu Instagram. Enfim, você vê notícias, Bitcoin supera a resistência, institucionais entrando, influenciadores e o preço em ascensão. Então, o preço em mercado de touro, em mercado de bull market. E o sentimento de mercado aqui é um sentimento de otimismo e de esperança. Ok, após a alta, a acumulação, depois de ter alta, a gente tem a euforia. A euforia é o pico máximo da alta, é a próxima pernada da alta, só que aqui o preço fica irracional. Em que sentido ele fica irracional? Você vai ver manchetes, notícias, jornais, falando Bitcoin, vamos dar o exemplo que o Bitcoin está a 100 mil dólares. Você vai ver notícias falando Bitcoin vai para 500 mil dólares, pegue empréstimo. Obviamente nos jornais você não vai ver isso, mas você vai ver influenciadores falando peguei empréstimo para comprar Bitcoin, tira tudo da renda fixa e investe no Bitcoin. Você vai ver muita gente, pessoas sem experiência em nada, nem em finanças e muito menos em criptomoedas entrando nesse mercado. Você vai ver altcoins explodindo. Altcoins são criptomoedas alternativas ao Bitcoin, que não é o Bitcoin. Então qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin é uma altcoin. Você vai ver meme coins por toda parte, que é basicamente uma altcoin, é uma versão das altcoins ainda mais degenerada. Você vai ver ganhos absurdos. Sim, existem ganhos absurdos. E você vai ver um ou outro ali, um cara que colocou R$1.000, conseguiu tirar R$100.000, R$150.000. Isso é a exceção, nem todo mundo vai conseguir isso. Você vai ver a ganância tomando conta do mercado. Você investiu 100 mil, agora está com 200 mil, mas na sua cabeça isso pode chegar a 1 milhão. Então é pouco, não vale a pena vender agora. E é aqui que muita gente comete um erro gigantesco, que é o quê? Além de você comprar da all-in aqui, comprar tudo o que você tem, você, ou até mesmo você que comprou aqui nessas regiões, você não vende. Você não vende por quê? Porque tá todo mundo falando do Bitcoin. Cara, não é possível que ele vai parar aqui nos 100 mil dólares. Não, ele vai para os 500 mil dólares. O jornal tá falando que ele vai para os 500 mil dólares. E bom, aqui normalmente é onde a gente caracteriza o topo de mercado. O pico máximo é normalmente quando você vê alguém que você nunca viu na vida falando de Bitcoin, seu tio falando de Bitcoin, seu primo falando de Bitcoin. Nesse momento você tem que tomar cuidado. É muito provável que o topo de mercado esteja bem próximo. Enfim, o sentimento de mercado em geral estará em euforia e em ganância. E por fim, como vocês devem imaginar, a próxima etapa que a gente tem é a queda. Quedas nos mercados. Se a gente fez o topo e na euforia, é normal que a gente veja uma queda, mas não uma queda qualquer, é a queda do ciclo. Lembra, a gente já teve todos os 3 anos de alta, agora a gente vai ter uma reversão de tendência. Se a gente estava no mercado que só subia, a gente inverte a tendência, vai perder o último fundo e vai assumir uma tendência de baixo, onde a partir de agora a gente só vai fazer topos descendentes. E como a maioria entrou aqui, ó, bem perto do topo, toda essa região aqui, mas muito perto do topo, a maioria vai tomar todo esse prejuízo daqui. Nesse momento, a liquidez acaba, então um mercado que era altamente líquido, sei lá, você movimentava o mercado, né, digamos assim, corretoras movimentavam 10 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares por dia, vai estar movimentando 500 milhões,
100 milhões de dólares, 300 milhões, muitas delas acabam quebrando, porque não conseguem seguir com o seu operacional. Inclusive, nesse ciclo a gente já viu 2 corretoras aí fechando as portas. No ciclo passado, a gente viu a FTX, era a maior corretora do mercado cripto, quebrando em um bull market. É nesse momento que as correções começam. Todo mundo acredita que a queda que a gente teve, por exemplo, a gente tem essa quedinha. Todo mundo acredita que essa quedinha aqui, relaxa, é só um pullback, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. E o que eles fazem? Não, se aconteceu nessas vezes aqui, ó, é só comprar aqui, vamos dar win, pega empréstimo, compra, porque ele tá esperando que vai acontecer isso aqui. Mas na verdade, acontece isso daqui. Enfim, depois você vê o seu capital perder 30%, 50%, 70%, 80%, a depender se você está em ativos mais degenerados, né? O próprio Bitcoin, normalmente, em todo o ciclo, caiu pelo menos 70%. No ciclo atual, a gente está com uma queda de 50%. Então, se você comprou menos 50%, né? Se você comprou aqui no topo de 126 mil dólares, hoje você está com, no mínimo, 50% de desvalorização do seu capital. E é aqui que as pessoas começam a vender no prejuízo. Se você começa, sei lá, você colocou 100 mil reais nos 126 mil dólares, ele cai 20%. Então agora você tem 80 mil dólares aqui. Aí aqui você tem 70, aqui você tem 60, aqui você tem 50. Quando você já está na metade do seu capital, você fala, eu acho que isso aí não deu certo, isso aí era uma bolha, o mercado acabou. O que eu posso fazer agora é garantir esses 50 mil reais que eu ainda tenho, preservar esse capital para evitar de perder ele também. E mais uma vez, ele comete outro erro. Da mesma forma que ele comprou aqui, nos 126 mil dólares no topo, ele vai vender aqui. E ao decorrer dos meses, o mercado vai fazer isso aqui novamente. Pessoal, isso aqui é comportamento do ser humano. Não é um padrão porque o gráfico acontece porque ele está programado a fazer. Não, isso aqui, mercados de investimentos são basicamente a reflexão do sentimento do corpo do ser humano. É muito louco se você parar para pensar e realmente estudar isso a fundo. Eu posso até abordar também mais para frente em algum vídeo falando como que o sentimento de mercado funciona, como que alguém pode comprar topo e como que alguém pode vender fundo. Enfim, tá um exemplo aqui na prática mostrando, nunca mais compro isso. E o Bitcoin, o jornal você vai ver falando, Bitcoin despenca de novo, Bitcoin morreu de novo pela milésima vez e preços em quedas. Para finalizar, sentimento de mercado que você vai ver é medo e decepção. E mais uma vez aqui, depois da queda, a gente vai ter o quê? A acumulação e tudo vai se repetir mais uma vez, infinitamente, até que a gente quebre esse ciclo. Aqui na sua tela está os últimos ciclos do Bitcoin. A gente já teve um ciclo que durou 4 anos, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Atualmente a gente está finalizando o 4º ciclo, por quê? Porque a gente vai finalizar quando a gente achar o fundo de bear market aqui, que na minha análise, com o meu objetivo aqui, né, com as minhas análises, eu acredito que vai ser ali por meados de outubro, entre 5, 6, 7, 8, enfim, por ali em meados de outubro. E aqui a gente vai iniciar um novo ciclo, onde a gente vai ficar 3 anos de alta, então 3 anos subindo e 1 ano caindo. A gente vai formar o topo provavelmente ali em 2029, né? Se a gente faz o fundo aqui em outubro, a gente faz um topo ali em 2029, outubro de 2029. Tem um padrão muito interessante aqui nesses ciclos, que é o quê? Você, em média, vai passar em um bull market, ou seja, 3 anos de alta, que é o equivalente a 1.065 dias de alta. E desde o topo até o fundo, você vai levar 365 dias de queda, 1 ano. E depois, 1 ano de alta, 3 anos de alta, 1.065, 1.066 dias. E adivinha, do topo ao fundo, 365 dias. Mais uma vez, 3 anos de alta, 365 dias de baixa. É por isso que eu acredito que vai ser em 5 de outubro. Porque desde o topo que a gente fez no 127... para 365 dias para frente, seria em 5 de outubro. Não é uma análise por acaso, tá? Isso tudo baseado em cíclico.
E isso aqui, ó, fica girando ad infinito. A gente tem alta, a gente tem queda, a gente tem acumulação. Alta, queda, acumulação. Alta, queda, acumulação. Enfim, é infinito, né? Até uma vez que o padrão se quebre. Só que se esse padrão, ele é tão óbvio, né? E vamos dizer, ele está aí performando há mais de 15 anos. Olha aqui, isso aqui é desde 2012, tá, pessoal? Isso se performa desde 2012. Então, por que a maioria ainda assim perde dinheiro? O problema é, pessoal, é que a maioria compra quando todos estão falando. Você não vai comprar uma coisa que você nunca ouviu falar, né? Você só vai comprar. Em tese, você devia fazer isso. É o objetivo de fazer é isso aqui no Bitcoin. Mas a maioria compra Bitcoin somente quando tá no jornal, somente quando o influenciador, que também é um influenciador novo, está falando que hoje o Bitcoin, só um exemplo, tá 100 mil dólares, que ele vai chegar a 500 mil dólares, aí sim você compra. Você não compra o Bitcoin quando ele tá em 50 mil dólares, porque você nem sabe o que é Bitcoin, ninguém tá falando disso. Da mesma forma, acontece o contrário. Você vende quando todos entram em pânico. Então você erra duas vezes no ciclo. Você erra na compra e você também erra na venda. Então percebe? É por isso que a maioria perde dinheiro com esse mercado. Quando todo mundo está falando, as notícias só falam disso, é normalmente quando se tem que vender e não comprar. O inverso também se aplica. Se o interesse nele está baixo e o desânimo toma conta do mercado, normalmente são as melhores regiões de compra, que é chamado da acumulação. Ok, eu trouxe também algumas tirinhas aqui só para abordar o que eu acabei de falar com vocês, mas não só no mercado cripto, mas no mercado de investimentos como um todo, o maior inimigo do investidor não é o mercado, mas é a sua própria mente. Lembra, o mercado ele é basicamente um reflexo da psicologia do ser humano, da mente do ser humano. Você tem que ser, qual palavra eu poderia usar? Talvez estrategista. Você tem que ter uma estratégia bem clara. Você não pode levar esse mercado com base na emoção. Ah, eu gosto do Bitcoin porque é uma tecnologia boa, eu acredito que isso é o futuro. Não, você tem que ter uma estratégia. O que você vai fazer quando chegar nesse preço ou quando chegar nesse outro preço? E você tem que ter isso definido antecipadamente, porque acredite, o sentimento de mercado muda muito rápido. Hoje o Bitcoin, sei lá, está em 80 mil dólares e tem muita gente pessimista. Só um exemplo, tá? O Bitcoin está em 60 e poucos. Mas vamos supor que o Bitcoin está em 80 mil dólares e tá todo mundo pessimista, acreditando que vai para 50. Se o Bitcoin chega a 90, esse sentimento muda completo. O pessoal, em vez de acreditar que vai 50, agora fala, não, ele vai a 100. Então, é por isso que você tem que tomar decisões muito antes, porque lá na hora a emoção pode acabar falando mais alto do que o racional. Enfim, aqui tá um exemplo gráfico também do que eu falei para vocês, né? As notícias estão falando, Bitcoin fez nova máxima histórica. E aqui a tirinha tá falando, é agora que eu compro. Aí ele vai e compra no topo do mercado e o Bitcoin, o preço despenca, né? E depois do preço despencar, ele cai 20%. Ele, normal, o preço tá caindo, é só uma correção. Aí o preço cai 40%. Não, vai voltar, relaxa, é só um pullback. E quando ele tá nos 60%, 50%, ele fala, ferrou, eu acho que o mercado não vai voltar. É melhor eu garantir o prejuízo do que perder mais. E aí ele acaba fazendo um erro grotesco, que é vender no prejuízo. E depois disso, acontece um novo bull market. E ele comprou errado, ele vendeu errado. Tem uma plataforma, um site, que você consegue ver qual é o interesse do Bitcoin. Obviamente, isso aqui não dá para utilizar. Isso é um indicador, tá, pessoal? Não dá para utilizar um único indicador acreditando que vai ser 100% de acerto, que é o Google Trends. Provavelmente você já deve ter ouvido falar no Google Trends. Ele mostra basicamente o interesse e as pesquisas com o termo que você selecionou. Por exemplo, se a gente entra aqui no Google Trends, só jogar Google Trends aí no próprio Google e vamos pesquisar aqui por Bitcoin e clicar em explorar. Aqui no Brasil eu vou botar o mundo todo e eu vou botar nos últimos 12 meses, como a gente está em um mercado de baixa, para vocês verem, olha aqui, não existe, está em 26, o máximo que esse gráfico chega é até 100, tá? Então você consegue ter uma medida. 100 é muito interesse, 25 é baixíssimo interesse no Bitcoin, né? Olha aqui, a gente teve um pico do Bitcoin em 7 de fevereiro. 7 de fevereiro tinha muita gente pesquisando sobre Bitcoin. Vamos ver onde o Bitcoin estava em 7 de fevereiro? Foi numa queda absurda que a gente teve aqui, Foi a primeira vez que a gente achou o fundo não, né? O fundo que a gente está retestando, eu não acredito que seja fundo, mas vamos dizer que é um fundo local.
a região dos 60 mil dólares. Vamos pegar então nos últimos 5 anos, para pegar um tempo gráfico um pouco maior. E vamos ver quais são os spikes, em que momentos são e quando o Bitcoin estava. O primeiro spike que a gente teve foi em 7 de fevereiro, a gente já viu. O segundo que a gente viu, o penúltimo, né, que a gente viu, foi em 16 de novembro de 2024, essa data eu lembro bem, porque se eu não me engano foi quando tava rolando as eleições nos Estados Unidos e o Trump tinha ganhado, então teve uma euforia no mercado. Novembro de 24, olha aqui, ó, Bitcoin extremamente muito perto do topo. Essa região aqui, ó, 107 mil dólares, ele tava a 20% do seu topo. Mas mesmo aqui, ó, ele já corrigiu 30%. Ele teve um pullback de 30%. Aqui não foi tão grande a ponto de chegar aqui no 100, mas a gente pode comparar também 16 de março, março de 2024. Março de 2024, aqui ó, também foi uma região de topo. Essa região de topo aqui ó, isso também foi uma região de topo, onde a gente teve mais uma queda de 34%. Então, por aqui você consegue analisar qual é o interesse na palavra Bitcoin. E, obviamente aqui é só em pesquisas, não significa em corretora, mas bom, como eu disse, é um indicador. Pode ser interessante para você visualizar se tem gente pesquisando sobre Bitcoin, se tem interesse, demanda, né, em geral. Enfim, basicamente um retrato do que a gente fez. Ó. Normalmente, você vai ver euforia no Google Trends apitando 100 e o preço também vai estar em região de topo. Da mesma forma que se você vê isso aqui, ó, lá no Google Trends, normalmente o Bitcoin também vai estar em regiões de fundo, tá? É um indicador que, bom, vale a pena você, pelo menos, saber, ter em mente que isso acontece. O padrão se repete, pessoal. Quando o preço sobe, todos querem comprar. E quando o preço cai, todos querem sair. Quando, na verdade, é o contrário. Quando o preço sobe, você tem que vender. Você tem que ir fatiando as suas vendas, vai vendendo. E quando o preço cai, você tem que comprar em suportes, em boas regiões de suporte. Da mesma forma que o seu objetivo é vender resistência, você também vai querer comprar suporte, tá bom? A maioria, isso aqui você tem que prestar muita atenção, pessoal. E até se possível anotar. A maioria reage ao preço. Poucos se preparam antes dele. Não sei se você entendeu, mas é o seguinte, o Bitcoin está, desde os 126 mil dólares, ele caiu 53%. Então, com base nessa informação, que os investidores sardinha, que a gente chama inexperiente, vai tomar a decisão. Qual é a decisão? Ah, o Bitcoin caiu 50%. Eu acho que ele vai continuar caindo. Se ele caiu 50%, ele pode continuar caindo aqui, ó, mais 50%. Então, ele reage com algo que já aconteceu, quando na verdade o objetivo dele era ter previsto isso. Obviamente, né, a gente não tem como prever, mas como a gente trabalha com probabilidades, não significa que a gente vai acertar, você tem que imaginar que esse cenário pode acontecer. Então, quando o Bitcoin estava aqui nos 70 mil dólares, você já tinha que estar com uma alerta em mente. Olha, a gente deve estar muito perto do topo. Eu acho que seria começar interessante a gente fatiar, começar a realizar vendas. Ou até mesmo, se você utilizar o padrão de ciclo de mercado, se você vender sempre 1.065 dias depois do fundo ter formado, em geral, na maioria das vezes, na maioria não, todas as vezes você não fez uma má venda. Vamos verificar aqui, ó. Olha aqui, 1.065 dias depois do topo, 1.065 dias do topo, vendeu no topo. 1.065 dias depois do fundo, parabéns, vendeu no topo de novo. 1.065 dias depois do fundo, parabéns, vendeu no topo de novo. Então, todas as vezes que você vendeu 1.065 dias depois do fundo e comprou 365 dias depois do topo, você não fez mau negócio. Pelo contrário, você fez mais resultado que muita casa de análise e que muita gestoras de fundos de investimento, fazendo o básico, o arroz com feijão, algo que funciona há mais de 15 anos, há mais de uma década. Aí o ciclo continua, né, pessoal? A acumulação, a gente já viu, né? A gente tem a acumulação alta, a euforia, a queda, a acumulação, a alta, euforia, a queda, enfim. É um ciclo vicioso sem fim, não porque o mercado quer fazer isso ou porque está previamente selecionado, mas é porque é comportamento humano, é como a mente humana funciona. É o famoso efeito manada, você já deve ter ouvido falar no efeito manada, né? Por exemplo, se você chega num lugar, num restaurante, tem 20, 30 pessoas naquele restaurante, você dá uma rápida olhada no prato de cada pessoa
e cada pessoa, das 30 pessoas daquele restaurante, 29 das pessoas estão comendo peixe frito e uma pessoa está comendo estrogonofe. Não é consciente, é subconsciente. Você olha para aquilo e fala: cara, eu acho que talvez tenha alguma coisa de errada com esse estrogonofe, porque a maioria prefere o peixe. Eu acho que eu vou no peixe também, a não ser que você não gosta de peixe, né? Aí o meu exemplo foi por água abaixo. Mas enfim, o efeito manada é basicamente isso. Você quer estar onde a maioria está, quando na verdade você deveria fazer o oposto. A maioria nesse mercado vai perder dinheiro. É por isso que eles perdem dinheiro. Por quê? Porque apesar deles perderem dinheiro, eles perdem dinheiro juntos. E de alguma forma isso cria algum tipo de vínculo, não sei. Pô, a gente tá no mesmo barco, a gente tá perdendo junto. Mas o que importa é que algum dia isso vai recuperar. Não seja essa pessoa, pessoal. Se você tá vendo muita gente falando de Bitcoin, querendo comprar Bitcoin, essa é a hora que você tem que olhar pro lado contrário e tem que estar começando a vender Bitcoin. Eu tô falando de Bitcoin porque esse é o tema do vídeo, né? O objetivo do vídeo, ciclos do Bitcoin. Mas isso funciona para qualquer coisa. Por quê? Porque oferta e demanda. Oferta e demanda é uma lei universal, tá, pessoal? Se você tem um novo smartphone que saiu, um novo iPhone que tem muita demanda, então todo mundo tá querendo comprar, é muito provável que o preço vai lá em cima. Então, agora se você tem um smartphone que, pô, nos resultados ele tá péssimo, a memória dele é ruim, a bateria é ruim, cara, ninguém quer comprar isso aqui, então a empresa vai fazer o quê? Vai despencar, não a empresa, mas como o mercado não está disposto a pagar, sei lá, os $1.000, eles vão ter que vender a $500 para não sair no prejuízo. É isso que acontece, é universal, oferta e demanda é universal. Entender o ciclo te coloca à frente da maioria. Então, isso significa que vai acontecer para sempre igual? O ciclo de Bitcoin nunca vai mudar? A cada 4 anos a gente vai ter 3 anos de alta e 1 ano de queda? A resposta já está aqui na sua cara, pessoal. O que aconteceu no passado não é uma garantia do que vai acontecer no futuro. Nenhum ciclo é uma cópia perfeita do anterior. Se a gente voltar aqui, ó, você vê nenhum ciclo tem o mesmo tipo de gráfico. Você vai ver, ó, um ciclo é mais vertical que o outro. Cada vez mais, na verdade, o Bitcoin tende a ser menos vertical. Então, ó, esse aqui foi um pouco menos vertical. Esse daqui foi menos vertical ainda, mas foi o último vertical que a gente viu. E o ciclo passado foi praticamente, ó, subia, retraía, subia, retraía, subia, retraía, subia. E aí teve o nosso bear market. Muito provável que esse nosso próximo ciclo, a gente deve acontecer a mesma coisa, não com retornos tão expressivos como a gente teve nesse primeiro ciclo. Você não vai ver o Bitcoin, bom, na minha opinião, você não vai ver o Bitcoin fazendo isso daqui. Muito provável que a gente tenha algo mais menos vertical ao decorrer dos tempos. O que normalmente continua igual no mercado é o medo, é o pânico, é a euforia, é a ganância. O que isso é? Isso é sentimento do ser humano. Isso não muda. A euforia daqui a 4 anos não vai deixar de ser euforia. O medo que você tem daqui a 50 anos vai ser o mesmo medo. Vai ativar os mesmos gatilhos, as mesmas sinapses dentro do seu cérebro. Enfim, aí a correção será a mesma, o medo será o mesmo novamente. As pessoas continuarão sempre reagindo da mesma forma. Por quê? Porque isso é comportamento humano. O que vai mudar vai ser entradas de ETF, vai ser empresas adotando Bitcoin, sei lá, um McDonald's. Agora que você pode pagar com Bitcoin, você pode comprar um carro da Tesla com Bitcoin. Enfim, os governos podem começar a aceitar ou podem começar a comprar eles mesmos Bitcoin por conta própria, como foi o caso do El Salvador no ciclo passado. Você vai ter mais investidores, você vai ter uma melhor regulamentação ou uma proibição, que é o que aconteceu muito nos últimos ciclos no Bitcoin. E ao decorrer do tempo o mercado ele vai ficando mais maduro. Então, dificilmente daqui a 30 anos o Bitcoin vai cair 50% ou 70% como ele caía. Da mesma forma que a gente sobe menos, por exemplo, da primeira vez, do primeiro ciclo a gente sobe 66.000%, no segundo a gente sobe 10.000%, então já é menos que o anterior. Aí aqui a gente sobe 2.000, no próximo a gente sobe 6.700%, só que a queda, perceba que ela é menor. No primeiro a gente teve uma queda de 87%, no segundo uma queda de 85%. No terceiro, uma queda de 75%. Nesse atual, a gente ainda chegou a no máximo 53%. E na minha visão,
Deixa eu só ver na minha visão, a gente não vai passar de 60 mil dólares. Para mim, o máximo que a gente pode atingir aqui seria os 48 mil dólares no Bitcoin. Mais uma vez aqui, ó, um retrato da acumulação, alta, euforia, queda em todos os ciclos que a gente teve. Na verdade, até 2021 aqui. Cada ciclo, ela tem a sua forma, a sua duração e a sua intensidade, mas a sequência, ela tende a se repetir. Por quê? Mais uma vez, sentimento e comportamento humano. Aqui, ó, o que se repete não é o gráfico, é o comportamento humano. Isso daqui você precisa anotar também. Se você não tem um caderno aí durante essa aula, que provavelmente já tá passando dos 40 minutos, cara, vale muito a pena você anotar, você revisar essa aula, fica tranquilo que ela vai ficar salva aqui no nosso canal. Inclusive, se você ainda não está inscrito, olha o material que eu estou trazendo aqui, que esse material é digno de conteúdo, de curso, de treinamento, que custa mais de 3 mil reais. Eu já comprei muito curso, já comprei muito treinamento, muita mentoria, tô há mais de 6 anos nesse mercado, então tô passando mastigadinho aqui tudo que eu já sei no mercado. Obviamente não sei de tudo, mas aquilo que eu sei eu estou disposto a ensinar a vocês. O gráfico muda, a velocidade muda, a intensidade muda, mas medo e ganância continua movendo os mercados. Tudo aqui, ó, gira em volta do comportamento humano. A gente tem queda, acumulação, confiança, alta, euforia, tudo isso vai girar em torno do comportamento humano. O que pode mudar são essa bolha aqui, ó, regulamentação, tecnologia, enfim, tudo isso aqui pode mudar nos ciclos. Mas o que não vai mudar é o comportamento humano. O ambiente muda, mas o que realmente dirige o ciclo é sempre o mesmo, o ser humano. Enfim, acho que essa parte aqui você conseguiu entender. Então, ok, se você está assistindo esse vídeo bem perto da data de lançamento, ou, não sei, provavelmente a maioria deve estar vendo quando você começa a falar de Bitcoin, então quando o Bitcoin está na mídia. Mas mesmo assim, para você descobrir onde a gente está hoje, se você está vendo esse vídeo daqui um ano atrás, você também consegue saber onde a gente está hoje. Hoje, na data de gravação de atual desse vídeo, a gente está em um bear market. Então a gente está nessa fase aqui de queda. Mas como é que a gente pode descobrir onde a gente está? A gente sabe que existem padrões históricos. A gente sabe que existem indicadores que podem a gente ajudar com isso. Existe contexto macro. Tá tendo alguma guerra no Oriente Médio? Algum vírus? Enfim, eu não vou falar para não dar restrição no vídeo. Mas quais são as probabilidades da gente estar em um mercado de alta ou de baixa? Qual é o comportamento do ser humano atualmente? Você pode tanto fazer a análise que eu já fiz aqui com vocês, de traçar, vir aqui no TradingView, ó, vem aqui na régua, pega qual foi o topo de mercado. Então aqui, ó, o topo de mercado foi aqui, né? 2025 e conta 365 dias para frente. Olha aqui, ó, 365 dias, onde vai dar. Aqui embaixo você consegue ver, ó. Aqui daria 1º de outubro. Então vamos pegar 1º de outubro e colocar 1065 dias para frente. 1065 dias para frente vai ser o nosso topo de bear market, de bull market, perdão. Tá aqui, ó, 1066 dias, será que, ó, 1º de setembro de 2029. Qual vai ser o preço? A gente não sabe. Essa análise aqui, ela mostra somente períodos de tempo. Para você fazer uma análise de preço, aqui você tem que usar padrões gráficos, você tem que entender um pouco de análise gráfica, análise técnica. Inclusive, se tiver interesse, a gente tem uma playlist aqui no canal já te ensinando a como ser um trader. A depender de quando você está vendo esse vídeo, muito provavelmente a gente já lançou vídeos ensinando a padrões gráficos, ensinando indicadores, enfim. Vale a pena você também dar uma olhadinha aqui na playlist desse canal. É só clicar aí no canal e dar uma visualizada. Enfim, o que a gente não sabe, pessoal? A gente nunca vai saber o fundo exato, o pico da mosca. Por quê? Porque a gente trabalha com probabilidade e não com certeza. Se alguém fala para você que o Bitcoin é 100% de certeza que ele vai chegar, que o fundo dele vai ser em 38 mil dólares, essa pessoa, ela tá tão iludida quanto você acreditando. Porque não existe essa certeza no mercado. Você pode ter uma alta probabilidade. Sei lá, eu acredito muito. Então, sei lá, 95% eu acredito que vai chegar lá. Mas eu não tenho certeza. Se existisse certeza nesse mercado, do dia para a noite você se tornaria bilionário. Por quê? Porque você abriria uma alavancagem 100x apostando na onde você acredita que vai. E aí você faria um resultado extraordinário. Então você nunca vai saber o fundo exato, o topo exato, o dia da virada e o preço futuro. Mas você sabe tudo isso daqui de cima. Você consegue pressupor, você consegue se prevenir, né? E montar a sua análise com base nisso.
Aqui também tem basicamente uma timeline do Bitcoin, quando o Bitcoin foi criado. O primeiro halving, a gente tem um bull market, bear market. Próximo halving, bull market, bear market. Próximo halving, bull market, bear market. Próximo halving, bull market e bear market. Aqui ele até deu uma confundida aqui, né? Porque aqui a gente vai ter o bull market e o próximo halving ele só vai acontecer em 2028, né? Se o nosso último halving foi em 2024. Enfim, esse vídeo já tá ficando bastante longo, mas a gente já tá na reta final. Para finalizar, a gente tem dois tipos de investidor. É o investidor que reage ao mercado, ou seja, reage ao preço. O que o mercado faz é como ele vai se definir. Ele não Bom, eu vou utilizar a palavra previu, mas obviamente não é uma previsão. Mas ele não se preparou para isso. Então é o cara que, quando vê no jornal Bitcoin morreu, decide vender. Quando vê no jornal Bitcoin vai para 500 mil, ele decide comprar. Então ele compra no topo e vende no prejuízo, vende no fundo, né? E existe um investidor que entende o ciclo. Esse daqui ele observa, ele planeja e ele age com calma. Ele não segue a manada, ele dificilmente olha para notícias. No sentido de tomar decisões com base em notícia. Pelo contrário, ele usa sim as notícias a seu favor. Eu uso muito notícia ao meu favor, mas para quê? Para ver o que a maioria está fazendo. Se o noticiário, se o jornal está falando que Bitcoin morreu, opa, aqui eu começo a ficar de olhos abertos em compras no Bitcoin. Porque é o reflexo do que o ser humano está visualizando. Então, se a maioria acredita que o Bitcoin morreu, qual é o seu objetivo? Andar contra a maioria. Então você compra. Agora, se todo mundo está eufórico com o Bitcoin, você vende. O ciclo, ele não serve para prever o futuro. Ele serve para entender quando existe medo extremo, que normalmente são as grandes oportunidades que você tem de compra. Quando o mercado está eufórico, e aqui o risco de topo é enorme, então são bons pontos de região de venda. Quando o interesse desaparece, aqui são bons pontos de acumulação. E por que as pessoas compram e vendem nos momentos errados. No final das contas, pessoal, o mercado muda, as notícias mudam, os participantes mudam, tá? Tem muita gente que só vive um ciclo de Bitcoin e nunca mais, porque compra no topo, vende no fundo. Bom, não quero saber mais desse mercado, não deu certo para mim, significa que não é para mim. E muitas das vezes não é para você mesmo, tá, pessoal? Mercado de investimentos não é para todo mundo. Se você tem um trabalho que não consegue acompanhar, cara, a melhor coisa que você pode fazer é contratar um especialista. Se você tem uma dor na perna, você não vai jogar lá no chat GPT ou vai no Google. Tem uma dor na perna, o que pode ser? Não, você vai procurar um especialista. Da mesma forma que você procuraria um médico no hospital. Então, se você acredita que o mercado não é para você, procure um especialista. Delegue essa função para alguém que já faz isso há muito tempo, para alguém que tem conhecimento de causa. Enfim, a tecnologia muda, o ambiente muda, mas entender os ciclos faz você reagir menos e pensar mais. Finalizando então, pessoal, vou finalizar com a mesma analogia que a gente começou esse vídeo. Lembra da primavera, do outono, do verão, do inverno? Eu quero que você assimile então que a primavera, onde normalmente tudo começa a florescer, assimile com a acumulação do Bitcoin, é onde você tem pouco interesse. É aqui que você você planta o capital que você juntou, você faz o plantio aqui, nessas regiões. E quando chegar o verão, o crescimento acelerado, você vai ver expansão, mais compradores, uma tendência forte. Aqui você pode continuar fazendo compras, mas em retrações. Então, por exemplo, o mercado está subindo. Você não vai comprar aqui, você espera um pullback e aqui, ó, você pode comprar para tentar surfar mais uma vez. Mas a partir do momento que você vê uma euforia no mercado, assimile com outono, que é o excesso, e colheita, você vê uma ganância, você vê o FOMO, que é o medo de ficar de fora, você vê todo mundo querer participar aqui no topo. Aqui você tome muito cuidado, porque pode significar regiões de venda. Na maioria das vezes vai significar regiões de venda. E você não precisa esperar chegar aqui no pico. Você pode vender, ó, cada topo que ele faz desse aqui, ó, você pode ir vendendo. Vende 20%, vende 20%, vende 20%. Quando chegar aqui, você vende o restante. E maravilha, você teve um lucro absurdo. Um erro também, já que eu comecei a abordar sobre isso, um erro grandíssimo no mercado é isso do fato do cara também querer acertar o pico máximo do fundo e o pico máximo do topo. Dificilmente você vai fazer isso. O ideal é você ir comprando ao decorrer que o gráfico vai caindo e vendendo ao decorrer que o gráfico vai subindo.
para finalizar, o inverno, que também no mercado cripto é muito chamado de inverno cripto, que é o bear market. Então assimila inverno cripto com bear market. É onde você vê pânico, preço caindo, então topos e fundos descendentes e o interesse some do mercado. E aí, pessoal, o que você achou desse vídeo? Gostou da maneira que a gente trouxe esse vídeo, da maneira desse mapa mental? Achou interessante? Tem algo que você gostaria de complementar? Ou tem algo que você não entendeu? Se você chegou aqui, não entendeu alguma coisa, lembre-se que você está num vídeo do YouTube. Você pode simplesmente voltar, assistir novamente, voltar, assistir novamente. Ou, bom, sinta-se livre também para utilizar a aba de comentários aí embaixo. Hoje você aprendeu sobre ciclos de mercado. Mas se você ainda não sabe analisar o mercado sozinho, o mercado cripto não sabe fazer análise técnica, ou talvez nem queira, acredita que não seja a sua praia, acredita que seja um cara de idade que, bom, não é para você. O que você pode fazer? Eu vivo desse mercado há mais de 6 anos. Eu compartilho todas as minhas operações e as minhas atualizações da minha carteira em tempo real aqui no Discord. Você pode acompanhar as minhas entradas, entender o porquê que eu estou comprando ou vendendo e evoluir a carteira junto comigo. Eu vou mostrar o resultado de como é que tá essa nossa carteira só para você ter uma noção. Comparando com o Bitcoin no mesmo período de maio, foi quando eu criei essa carteira publicamente, tá? Você pode ver no primeiro vídeo do canal que foi lançado em maio, aqui ó, aqui em maio, 16 de maio, que foi o primeiro grande trade que a gente fez, foi um short nos 80 mil dólares. Essa carteira, pessoal, ela tá com 40% de retorno, ou seja, mais 40% acima, enquanto o Bitcoin, no mesmo período, tá? Eu vou até pegar aqui para vocês não falarem que eu tô mentindo, no mesmo período de 16 de maio, a gente acumula uma queda de 20%. Então a gente tá 40% positivo, enquanto o Bitcoin tá 20% negativo. Isso daqui é só para você ter uma noção de como os nossos resultados estão muito interessantes, estão muito mais acima se você só comprar Bitcoin e holdar. O que a gente faz? A gente compra em suporte, a gente vende resistência. Aqui, ó, compra aqui, vende aqui. Compra aqui, vende aqui nessas regiões. Se você tem o objetivo em fazer operações como essa, comprar ali no fundo, ou não no fundo literalmente, porque a gente nunca vai acertar o pico, mas você quer comprar em regiões de fundo, quer vender em regiões de topo, considere fazer parte aqui da nossa comunidade e acessar a minha carteira Master, que eu compartilho todas as minhas operações aqui. O link está aqui na descrição para você conversar comigo, caso você tenha interesse em fazer parte aqui desse servidor, dessa comunidade. Fechou? Na sua tela está aparecendo agora um vídeo que pode ser do seu interesse também de assistir. Se você gostou desse vídeo, acredito que você vai gostar desse vídeo também que está aparecendo na sua tela aí agora. Muito obrigado por me ver até aqui e até a próxima.